Mas hoje a gente vai ter o prazer de receber o grupo da medicina nuclear, coordenado pelo Dr. Cláudio Tinoco Mesquita, e que vai nos falar sobre o impacto do PET cardíaco na quantificação da isquemia miocárdica e reserva de fluxo. Relato de um caso. A apresentadora vai ser a doutora Isabela... Hã? Você que vai apresentar? Então trocamos aqui. O apresentador é o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita. Teremos como debatedores a doutora Marina Oliveira Júnior, que já está presente. Dr. Alexandre Siciliano, que deve estar por chegar. Dr. Antônio Sérgio Cordeiro da Rocha, que está adentrando a sala nesse momento. E ainda essa semana, na próxima sexta-feira, nós teremos a sessão de nutrição e comportamento, que vai nos falar sobre testes genéticos em obesidade. Quem vai apresentar vai ser a Fernanda Matos, que é nutricionista. Ainda na sexta-feira, na sessão da Sexta Consciência, a cargo da cardio-oncologia, o tema de 12 às 13h30 será o papel da cápsula endoscópica e da enteroscopia no diagnóstico das hemorragias digestivas. A apresentadora vai ser a doutora Fabiana Sartori. Eu já queria deixar anunciado, em face da premência, a nossa sessão da segunda-feira que vem, que teremos mais uma sessão do Centro de Trauma do hospital, e o tema vai ser a prevenção da trombose venosa profunda no pós-operatório da artroplastia de quadril e joelho. Os apresentadores serão o Dr. Marcos Brito e Dr. Isabela. Debatedores, Dr. Luiz Antônio Campos, que está na sala, e a doutora Juliana Missen. A gente vai dar, então, início a mais uma sessão clínica. Eu não sei se... Evandro, quer falar alguma coisa? Não, né? Então, Cláudio, quer dizer, é com muita honra que a gente recebe aqui para poder falar, então, como o Evandro tinha sinalizado, essa importante estratégia que hoje a gente tem disponível para poder fazer algumas avaliações em cardiologia. Quando eu convidei o Cláudio para poder fazer esta apresentação e nos apresentar um caso ou alguma experiência que realmente ele possa trazer para a gente, a primeira ideia foi que talvez ainda houvesse, frente ao nosso público, um espaço para que a gente discutisse um pouco mais as indicações e, eventualmente, até mesmo a comparação com outros métodos disponíveis hoje para a avaliação cardíaca. Aqui a gente está falando fundamentalmente de isquemia, ainda que não só. Então, foi basicamente com essa ideia então, que eu pedi a Cláudio para poder nos presentear então, com essa apresentação no dia de hoje. Cláudio, muito obrigado por ter aceito mais uma vez, tá bom? Isabela, melhora a sua vozinha. A Isabela está com a voz ruim, está rouca aí. Boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo convite. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Falar de um tema que eu acho hoje assim, fundamental. Não tem congresso hoje de cardiologia que você vá que não seja 1, 2, 3 mesas na área de imagem que envolva o uso do PET-CT. É uma tecnologia que já chegou no Brasil tem hoje 16 anos. O primeiro PET-CT foi instalado em 2002 no Hospital Sírio-Libanês, no Brasil. Hoje tem mais de 160 PET-CTs instalados no Brasil, 14 ciclotrons. Produção hoje nacional do radiotraçador. É coberto tanto pela iniciativa privada, pela ANS, quanto pelo SUS. Desde 2015, o PET ele tem cobertura, principalmente nas indicações oncológicas. Então a gente está falando de um exame que já faz parte hoje do dia a dia e que na cardiologia ganhou uma nova dimensão, ganhou um papel de relevância muito grande, tomada de decisão, a complexidade que a gente tem hoje para decidir o que faz com o paciente. Você precisa estar munido de informações de grande impacto, né? E a gente vai mostrar
um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar, como já falei para vários colegas, eu fiquei no mês de março na Itália, tive a oportunidade de ficar com um professor visitante na Universidade da Brescia, no norte da Itália. E lá é um serviço muito atuante, medicina nuclear, vou mostrar para vocês, e a gente está participando em conjunto, inclusive de um protocolo de pesquisa que eles estão desenvolvendo nessa universidade. Então, como a Isabela está com problema de voz, eu vou fazer a apresentação do caso, ela vai participar também comentando aqui as imagens. O primeiro slide que eu queria mostrar para os senhores é esse aqui, que eu acho que é de grande relevância, né? A arte e a ciência de fazer as perguntas é a fonte do conhecimento. Então, quando a gente está frente a um paciente, frente a um problema científico, muitas das vezes as pessoas vêm com respostas para você. Ah, não tem a lesão coronariana. A pergunta não é se o paciente tem uma lesão coronariana. A grande pergunta que a gente quer saber é a seguinte: existe algum procedimento que eu possa fazer que diminua a mortalidade, a morbidade desse paciente? A gente, como médico, não é descobridor de lesão, nem a gente trata exames. A gente quer interferir na vida das pessoas de forma a diminuir o sofrimento, aumentar a sobrevida, melhorar a qualidade da vida do paciente. E essa é a pergunta principal. Então, toda vez que vem com uma resposta muito fácil para mim, eu quero saber realmente qual a pergunta que está querendo ser respondida. E essa apresentação, uma das coisas que a gente vai tentar mostrar para vocês, que tem algumas perguntas que são cruciais que o cardiologista deva fazer. Então, quando eu tive no mês de março na Brescia, essa foi a última foto que eu tirei aqui no Rio de Janeiro, da cidade lá de Niterói. A gente estava aqui caminhando de manhã, né, que está Belo Corcovado e tal, Praia de Caraí. Essa foi a primeira foto que eu tirei quando cheguei lá. Foi um gap aí de quase 40 graus. Estava 38, aqui estava 2 graus lá na Brescia. A Brescia é uma cidade que fica no norte da Itália. Está aqui Veneza, né? Aqui está a Brescia, aqui está Milão. Essa está bem pertinho, né, da fronteira com a Áustria. E o hospital que eu fiquei, esse hospital se chama Ospedale Civile. O Ospedale Civile é um hospital muito grande. Então, o Ospedale Civile é um hospital que foi fundado em 1492. Então, um hospital que... 1492 não, 1420... É, 1427. Eles vão fazer... o hospital. Antes era chamado Ospedale Vecchio, e depois virou Ospedale Civile. Então, é um hospital de 2.000 leitos. É um hospital que está fazendo 600 anos. E é um hospital que tem um heliponto no meio do hospital. Ele fica atendendo e trazendo pacientes das montanhas ali daquele norte da Itália. Tem as Dolomitas, tem os Alpes, tem várias cidadezinhas que quando neva fica bloqueada a cidade semanas. Então, quando tem algum problema, eles mandam lá. Então, um hospital que tem muita modernidade, mas que tem uma história belíssima. Essas são fotos de um livro. Eles me deram um livro lá contando a história do hospital, 500 anos de assistência médica, né? Então tem fotos ali da Idade Média, o médico atendendo aqui os pacientes na época da peste negra. Tem aqui as enfermarias. Essa aqui é uma foto da década de 40, como eram as enfermarias. Aqui a trepanação que era feita, a dissecção. E o símbolo do hospital é esse símbolo aqui, fica na porta do hospital, tem um santo segurando o símbolo, porque o hospital era inicialmente para atender feridos de guerra e prisioneiros. Então aquele símbolo ali é uma algema, né, que o prisioneiro ficava, e sobre atendimento médico, é bem típico lá da história do hospital, tem vários doadores, né, que doaram. Você entra para o hospital, é belíssimo, tem os quadros, né? Condes, duques, barões que doavam dinheiro para o hospital. Hoje é um hospital extremamente moderno. Aqui é Marino. A Marino está aí? Não, saiu agora. Essa é a infraestrutura de imagem do hospital. Então, eles têm no hospital, são 2 CTs da Philips, 2 da Toshiba, 2 da Siemens, 6 ressonâncias da Siemens, 2 PET-CTs, 3 SPECT-CTs, 1 câmara de CZT, 2 SPECTs, 5 hemodinâmicas e os raios-x digitais. O serviço
de radiologia está integrado através dessa solução. O Evandro sabe que é uma solução que a gente está querendo aqui para o hospital, que é uma solução do Pax cardiológico integrado, que você clica no nome do paciente e abrem todos os exames, o eco, a hemodinâmica, a radiologia, a tomografia, e você tem a possibilidade nessas workstations multimodais de você fazer, inclusive, a fusão das imagens, junto à ressonância, com a tomografia, com a cintilografia. É realmente uma revolução na área de imagem, a integração. Muito ruim o médico ter que sair circulando por dentro do hospital. Agora eu vou no eco ver o eco, agora eu vou na medicina nuclear ver a medicina nuclear, agora eu vou na ressonância, vou ao CAT, cadê o cara do CAT? Não sei o que. Isso não existe isso, né? A gente está no século XXI, tem que tudo estar integrado, digitalizado, fácil acesso, né? Para que o cardiologista possa contar com todas as informações com precisão e agilidade. Então, o caso clínico que eu vou mostrar para vocês é um paciente que a gente acompanhou lá, de 64 anos. Esse senhor é natural da Brécia e ele tem doença coronariana prévia, uma angioplastia com stent de DA, e fez um teste ergométrico. Teste ergométrico para avaliação da sua condição cardiovascular, e o teste ergométrico foi positivo do ponto de vista eletrocardiográfico. É um senhor que é hipertenso, dislipidêmico, tem uma história de um transplante renal, passado de uma fibrilação atrial tratado com propafenona, e em 2015, né, há 3 anos atrás, ele tinha uma cintilografia com dipiridamol normal. Ele foi então submetido a esse teste ergométrico num cicloergômetro, e nesse protocolo, numa frequência submáxima, de 65% da frequência máxima, ele teve alteração eletrocardiográfica de 1 milímetro de infra de caráter horizontal. Então, frente a esse eletrocardiograma alterado, a história de doença coronária prévia, foi solicitada uma cintilografia de estresse para ele. Então, está aí o eletrocardiograma basal do paciente. Eu pedi para os colegas comentarem. Tony Sérgio, qual a sua visão? Apesar daquele segundo traçado lá de V1, né, às vezes a gente eu fiquei na dúvida se a fase negativa lenta da onda P tivesse, mas a gente vê que não. Então, onda P normal, me parece, intervalo PR normal, e o QRS é um QRS estreito. E a alteração que eu vejo é da repolarização em AVL, mas eu não sei, pode ser um doente, um paciente alto, eu não sei qual é a altura nem o peso dele, não está escrito, mas de qualquer maneira eu não vi nada assim de excepcional nesse eletro, não. Essa onda T apiculada te chama atenção? Chama atenção isso não. Doutor Dias está preocupado com essa T? A onda T sim. A onda T você vê alta e acuminada em várias derivações. Você vê, mas está assimétrica, né? Não sei. que é o importante, estou dando a impressão de uma isquemia subepicásica. Quando é feito o dipiridamol, o eletrocardiograma diminui a amplitude da onda T, mas sem infra, sem dor no peito, é um estresse vasodilatador. E foi feita essas imagens. Vou pedir para a doutora Isabela fazer o comentário das imagens do... Essa imagem é a imagem não corrigida e tem uma área de hipocaptação na parede inferior que parece um pouco pior no esforço, mas eu acredito que tem uma imagem corrigida logo a seguir. A inferior está um pouquinho pior no esforço. Sim. Aqui é o estresse. Tem uma área um pouquinho mais fria ali na parede inferior, no esforço. Não corrigidas. São as não corrigidas. Vou mostrar agora as imagens corrigidas. Porque pode ser só atenuação. Atenuação. Isso. A parede inferior tem essa limitação, então é usada a tomografia para fazer a correção. Está aí em cima o set estresse repouso corrigido e embaixo aquela imagem que vocês estão vendo. Bom, a imagem corrigida aparentemente recuperou bem a imagem que tinha de hipocaptação na parede inferior, mas ainda assim, muito discretamente na infralateral,
ele tem uma pequena, discretíssima diferença na infralateral basal. Aqui a gente destaca, isso aqui é a parede lateral do ventrículo esquerdo no estresse. Ela está mais fria aqui do que a parede lateral, do que o septo. E na imagem do repouso, né, Isabela? Ela chega a ficar até mais intensa. Mas é um defeito que você, olhando assim, não é um defeito de grande proporção. Aqui 2 segmentos, 3 no máximo, né? Inferior basal, infralateral basal. Tanto que o mapa polar, que usa a base de dados do paciente de pessoas normais, né? Aqui na imagem não corrigida, ele dá um defeito até grande na parede inferior por conta daquela atenuação. E quando você faz a correção, o defeito fica restrito e a área de isquemia é muito pequena. No gated também não houve queda da fração de ejeção, está 76%, os volumes ventriculares normais. Aqui a função sistólica e diastólica, agora a gente tem a capacidade de avaliar também a função diastólica, sem diferença, e foi laudado dessa maneira pelo colega. Está o texto aí em italiano, peguei o laudo original, é de 5% de isquemia da parede lateral e devido a uma atenuação diafragmática que resulta numa interferência no exame, ele sugeriu um aprofundamento diagnóstico. Então, o professor Rafael que laudou esse exame, e esse é o típico exame que a gente tem uma dificuldade de enquadrar o paciente num... É de risco, aquela atenuação corrigiu, será que essa isquemia? E o paciente é assintomático e o paciente tem esse passado de doença coronariana, transplante renal. A minha pergunta aí, eu vou abrir aí para os comentaristas falarem, né? O que fazer com esse paciente? Botei essas opções, mas vocês fiquem à vontade aí para agregar o que vocês acham que deva ser feito. Farei um CAT para esse paciente, tratamento clínico otimizado, visto que ele não está tomando o tratamento clínico otimizado, uma angio-CT, uma ressonância de estresse, um eco de estresse. Está aí os debatedores. Roberto Porcati também chegou agora. Roberto, se quiser começar aí com a sua opinião, o que você faria com esse paciente, Roberto? Cláudio, a imagem que você mostrou, eu fico perguntando assim, quantos dariam como significativa essa hipoperfusão? Né? A imagem assim me parecia normal. Depois de uma quantificação de 5%, que a princípio me daria tranquilidade de um tratamento clínico. Eu acompanharia um pouco mais, mesmo considerando que seja um território não abordado. Ou seja, que poderia... Uma lesão nova, né? Ter uma lesão nova. Aparentemente, a intervenção prévia não tem isquemia residual, não é? E eu considerei isso como uma extensão isquêmica de não alto risco. Eu acompanharia clinicamente. Então, a opção B aí, tratamento clínico otimizado. Luiz Antônio, já que você já se manifestou, qual seria a sua opinião, sua conduta, você está satisfeito? Bom, o tratamento clínico otimizado, embora esteja colocado e elencado como uma conduta a ser assumida, nós sabemos perfeitamente que ele já deveria estar implementado há bastante tempo, precedendo a angioplastia de 11 anos, elegendo a descendente anterior, ou seja, um vaso muito relevante, mas sobretudo a partir dela. Eu gravei com muita clareza quando você escreve dislipidemia grave, ou seja, é uma dislipidemia mista, o controle com estatina é efetivo, o paciente recebe ezetimiba, ou seja, alvos foram alcançados? Provavelmente não, porque o tratamento clínico otimizado está sendo uma proposta, eu concordo plenamente com o Roberto, mas isso deva ser uma ação
primária a todas as ações. Eu gravei muito bem a dislipidemia grave e gravei muito bem um transplante renal num paciente que não é diabético e que a gente não tem outra história clínica, como, por exemplo, uma glomerulonefrite difusa, avançada, que devastasse os rins. Estou imaginando que esse paciente possa ter feito disfunção renal por doença aterosclerótica. E nesses... 2002, ou seja, 16 anos atrás, ele tem 65, 49 anos. Ele é transplantado desde os 49 anos de idade. Então, eu vejo isso como uma forma, digamos assim, ongoing, evolutiva de doença aterosclerótica. Eu sempre... Hipertenso, toma losartana. Eu sempre... Desde antes do transplante. Então, nesse sentido, quando a gente vê 5% de carga isquêmica, não envolvendo a parede anterior, parede lateral, não envolvendo o septo, e não havendo dumping da fração de ejeção e nem dos diâmetros cavitários, evidentemente eu otimizo o tratamento clínico, repito oportunamente a cintigrafia miocárdica e avalio a evolução do paciente, sobretudo se ele se mantiver assintomático com boa função ventricular e o tratamento otimizado. Eu gosto de repetir e não raramente a gente percebe que os 5% ou desaparece a carga isquêmica ou essa carga isquêmica fica ainda menos relevante. Porém, eu estou marcando um paciente vulnerável. Nesse momento, esse paciente me parece vulnerável. Por quê? Porque o tratamento da sua doença de base, ele não foi efetivado. De maneira que eu não me sentiria também desconfortável em ouvir de qualquer um dos presentes ir em frente. Ou seja, avaliar esse paciente de maneira ainda mais aprofundada. Dr. Kovac. Do transplante renal, como da hipertensão, como da doença atual, quer dizer, na dúvida por essa isquemia ou não, eu acho que seria muito interessante ter uma anatomia das coronárias. Agora, o importante seria avaliar, depois do transplante renal, se ele ficou com função renal satisfatória para poder tolerar uma carga de iodo. Ele tem 1,76 de creatinina. Creatinina 1,76. Quer dizer, está empatando comigo. Então, sem transplante, por enquanto. Mas eu faço diálise todo dia com 1 litro de água de manhã em jejum. De modo que eu uso o meu próprio rim para dialisar. Estamos à frente de um paciente assintomático com uma história de doença coronariana prévia e que foi submetido a uma estratificação funcional dúbio por conta de uma avaliação cardiovascular no paciente absolutamente assintomático. A evolução desse paciente demonstra que, do ponto de vista cintilográfico, ele é um paciente de baixo risco. E a partir daí, o que está se propondo para ele é um leque de possibilidades. Como? É evitar que ele tenha um alto risco. Não, eu sei, mas evitar o alto risco, inclusive com as intervenções. Ele pode virar um alto risco por causa das intervenções. Ele pode tomar contraste e piorar o rim. Ele pode dissecar uma artéria. Então é só para a gente pensar... Minha dúvida foi essa. Pois é, mas o que eu estou falando é o seguinte, o fato de se submeter o paciente à intervenção para tirá-lo do alto risco, para jogá-lo num risco menor, eu acho que é perfeitamente discutível. Agora, um paciente em baixo risco, agregar a ele riscos, quer seja do contraste, quer seja da própria intervenção, sem que nós tenhamos pelo menos uma boa probabilidade de que isso possa agregar algum valor à evolução clínica dele, eu acho que... Otimizado tem que ser feito. Eu sei, doutor Kovac, eu estou entendendo. Eu entendi. Mas eu digo o seguinte, mesmo que esse paciente tivesse com o tratamento otimizado, porque eu acho que a pergunta é essa, se ele estivesse com o tratamento otimizado, que a gente está um degrau acima, ainda assim, frente ao que está sendo apresentado e ao prato risco, o prato harm, o prato dano, eu acho que não se justifica. Eu estou falando como debatedor. Não, como tá certo. Tem que ter. Paulo Dutra e Antônio Sérgio. O que vocês acham? Existe mais alguma informação que a gente pudesse oferecer que pudesse
A Marina está com a mão ali levantada também. Você acha que Anjo toma ou ressonância, Marina? Poderiam ajudar? A Marina fala depois, tá? É muito difícil na doença coronária, ela é multifacetada, né? Ela é uma doença que tem doentes isquêmicos que não tem gravidade nenhuma, tem doentes que tem muita angina e não tem isquemia documental nenhuma, a gente não consegue documentar. Tem o que tem angina e todos os exames são normais, e você vai para Anjo e define por FFR se aquele angina, se aquele doente tem isquemia e você necessita atual ou não. Agora, o que chama atenção especificamente nesse grupo de doentes? Quais são os doentes com cardiopatia isquêmica de gravidade clínica que levem o cardiologista de frente a ele a se posicionar de uma forma mais agressiva? Colocando para os senhores. Primeiro, os doentes que são diabéticos com função ventricular normal. Diabéticos morrem mais do que os não diabéticos. Segundo, pacientes com disfunção ventricular esquerda morrem mais do que os pacientes com função ventricular esquerda normal. Terceiro grupo de pacientes, os pacientes com angina importante ou equivalente anginoso, limitados fisicamente pelo esforço físico, por dor no peito ou desconforto, ou falta de ar. Esse doente, em nada acontece até o momento, eu não vi nenhuma desses doentes. Nós fazemos parte, você faz parte, você capitaneia esse estudo no mundo também, hoje, o estudo isquêmico. Qual é o grande problema do estudo isquêmico? O estudo isquêmico é tentar correlacionar a intensidade de isquemia miocárdica em portadores de cardiopatia isquêmica estáveis com angina e classe funcional de 2 acima, tem pouco grupo 1, os maiores são de classe funcional 2 e alguns de classe funcional 3, com isquemia entre 10% e 20%. Bom, se o NIH está fazendo um estudo mundial para incluir esse grupo de pacientes em doentes multiarteriais, o que pensar de um paciente dentro desse que foi mostrado para a gente, como incluí-lo? Bom, ele é um doente assintomático que foi a um exame sem estar medicado da forma que já foi comentado anteriormente, da forma adequada para a doença isquêmica dele, e tem que ser feito. Segundo, foi detectada uma isquemia miocárdica de baixa intensidade. Terceiro, existe algum dado adicional para a gente caminhar com esse doente para frente? Pensar em quê? Nada. Esse doente vai ter uma ótima evolução clínica. Eu posso, eventualmente, achar, mas eu estou achando, não acho, que o método não é o método com a sensibilidade para detectar a extensão da isquemia miocárdica desse doente. Mas supondo, com a mesma função ventricular normal, se essa isquemia, em vez de 5%, é 15%, esse doente continua em que risco? Em risco de pesquisa. Esse doente continua em dúvida, eu posso mantê-lo sob tratamento farmacológico. Eu não estou autorizado, ele não tem uma indicação clara de eu encaminhá-la a um tipo de revascularização. Ao par disso, porque eu não faria mais nenhum exame para esse doente que leve contraste. Primeira coisa. Então, na minha opinião, do rim, né? Inicialmente, por causa do rim, angiotomografia, ressonância magnética de estresse, por motivos óbvios, e CAT inicial, sob nenhuma hipótese. Eco de estresse, ele no máximo vai repetir o que está feito. Você acha que não acrescenta? Não acrescenta nada. Então, o exame é eventualmente a ser feito. Eu não pediria. Seria avaliação de fluxo miocárdico
se ele fosse um doente que, na minha ideia, tivesse dúvida em relação à evolução farmacológica desse tipo de doente. Então, essa é a minha ideia. Acho que a Marina queria falar, né? Não? O Evandro quer falar. Deixa eu assumir a moderação aqui. Fala, mano. Antônio Sérgio, Evandro e Celta, por favor. Maravilha. Na verdade, eu não vou repetir o que o Paulo falou, mas é muito claro, e o que o André também já colocou. Quer dizer, o que a gente está esperando desse doente? Ele é um doente assintomático, com boa função, com uma baixa carga de isquemia feita identificada pela cintilografia. Quer dizer, não há nenhum ensaio clínico randomizado na literatura médica que tenha demonstrado que qualquer movimento no sentido de revascularizar algum vaso possa trazer vantagem para ele. Aliás, aquela dificuldade que a gente tem de tentar melhorar quem é assintomático, né? Isso que é um negócio espetacular, né? Quer dizer, melhorar quem não sente nada realmente é um espetáculo. Então, essa é a dificuldade que eu tenho. Não sei se todo mundo enfrenta essa dificuldade, mas eu sempre enfrento, né? Quando eu estou diante de um paciente assintomático e efetivamente assintomático, né? Porque ele foi estressado, né? Quer dizer, é difícil a gente tentar melhorar alguma coisa, né? E como o Paulo já chamou a atenção, o que faz a diferença nesses pacientes é a presença de disfunção ventricular. E disfunção ventricular importante. Né? Porque até aquele grupo de pacientes cuja função ventricular a gente fica na dúvida que ele é entre os 35% e 50%, né? Que é que ninguém fala nisso, né? Mas que é aquela nuvem, né? É a parte cinzenta da avaliação da função. A gente não sabe direitinho como esses pacientes eles se comportam. O estudo que demonstrou que a revascularização é melhor do que o tratamento clínico foi o STITS, mas era preciso ter uma disfunção menor que 35%, uma fração de ejeção menor que 35%. Evandro Tinoco. Obrigado, André. A gente começa a olhar para a doença coronariana e dizer o seguinte, olha, são várias doenças aqui, várias evoluções. Existe o paciente diabético, assintomático, existe o paciente que tenha hoje doença autoimune, autoinflamatória, que são considerados de alto risco, e existe um subgrupo de pacientes que foi a transplante renal e tinha doença coronariana prévia. Esse paciente, e aí a escola italiana é muito clara em relação a eles, se eles tiverem um teste, sejam agressivos em relação à correção de fator de risco. Se ele tiver um teste funcional positivo em qualquer lugar, sejam agressivos em termos de olhar a anatomia desses pacientes. Então, esse é um subgrupo de pacientes de alto risco, que ao carrear uma doença coronariana prévia, ele está marcado por doença coronariana futura. E a escola italiana, não é? A escola de Milão, e com certeza o modelo dos registros e estudos que os italianos têm feito em relação a isso, e eles têm uma medicina pública muito competente, eles trabalham com várias bases de dados, e o Dr. Aldo Mangione, criando o modelo da medicina napoleônica e a Associação de Cardiologistas Hospitalares, ele começou a estudar isso de forma importante, a doença coronariana crônica e a doença coronariana aguda, e hoje a Itália é muito poderosa as informações que partem desse subgrupo de pacientes. É um doente pior, não que você vai conseguir mudar. Nós temos um grupo forte de... Está pré-estratificado, esse doente é pré-estratificado. Olha só, nós temos um grupo forte de doença coronária no Instituto Nacional de Cardiologia, que o nosso forte é a doença coronariana crônica. A gente não vê evolução pior desses doentes, mas eu estou falando, não estou dizendo os doentes transplantados renais não, mas com disfunção renal, com boa função ventricular, assintomático. André, eu só queria comentar em cima do que o Evandro comentou. O Evandro é brilhante, ele tem umas tiradas realmente que magnificam a inteligência que ele tem. Ponto. Ele pegou a insuficiência renal num grupo de pacientes de transplantes, que é um doente, obviamente, é um vasculopata grave, grave, difuso, hiperlipidemia, em uso de droga, hiperlipidêmico, tudo isso a gente já sabe. Esse doente,
este doente ele não está evoluindo clinicamente em longo prazo como uma vasculopatia difusa. Ele não está evoluindo. É igual diabético. Tem diabético, mesmo nível de hemoglobina glicada, mesmo nível de glicemia, o padrão vascular é horroroso e o outro parece que nem tem diabetes. E eu acho o seguinte, eu não sei se todos os doentes transplantados e doença renal em Breccia, todos fazem PET, e se tem grupos ou subgrupos de doentes transplantados que o nível de invasão precoce desse doente levou à melhoria da mortalidade. Que o resto, eu não sei, isso eu desconheço. Algum trabalho na literatura com isso. O resto, ele não tem nenhuma indicação de prosseguir na investigação. André, obrigado, Paulo Seta. Eu tenho tido grande interesse nesse tema. A minha pós-graduação está sendo em avaliar appropriateness de intervenção coronariana em pacientes com doença aguda e doença crônica. E se a gente olhar o appropriateness, quer dizer, a necessidade de intervenção num doente com síndrome coronariana aguda, a maior parte dos cenários, a intervenção está bem justificada e a literatura respalda isso. Na doença crônica, a coisa é muito mais controversa. E existe um documento de 2017 para avaliação de appropriateness de intervenção do American Heart em doença crônica, que é muito legal. E ele tem o pilar em 3 variáveis que o Paulo Dutra apontou aqui. Presença de sintoma, tratamento clínico otimizado ou não, e gravidade da isquemia. E aí a disfunção ventricular pode entrar nessa questão da avaliação da gravidade da isquemia ou um teste funcional. Se o doente não tiver nada disso, esse é o doente que, pelo menos por essa diretriz, e pela maior parte das diretrizes, não há recomendação de intervenção coronariana. Eu acho que é isso que tem que estar claro para o não especialista e para os nossos residentes. Quer dizer, DAC crônica assintomática não é para intervir a princípio, né? Pode ser ter uma situação especial. E aí, sobre isso que o doutor Evandro falou, esse documento ele faz um adendo sobre doentes renais crônicos que farão transplante. Os doentes que irão a transplante, se eles tiverem evidência de isquemia, deve ser pesquisada a isquemia mais a fundo no pré-transplante. No pós-transplante eu tenho dúvidas, que você vai ficar submetendo esses doentes a exame com contraste iodado, um doente que já tem um rim. Então acho que não, acho que isso é mais no pré-transplante, enfim. Perfeito. Luiz, quer comentar ainda? Observe, o transplante do paciente tem 16 anos. E ele hoje já tem quase 1,8 de creatinina. Então esse é um paciente que, a despeito do enxerto que ele possui, esse enxerto provavelmente já está entrando em disfunção. E esse paciente, a meu juízo, eu volto a frisar, com dislipidemia grave, não tratada ou não tratada adequadamente, não alcançada meta, e com disfunção renal crônica, esse paciente é um paciente aterogênico. E mais do que aterogênico, ele é aterotrombótico. Eu volto a frisar que eu manusearia esse paciente de maneira otimizada ao extremo, mas não perderia a oportunidade, exatamente como o Paulo Dutra e todos falaram, vai estressar o rim desse paciente com contraste iodado. Mas esse paciente, ou mesmo com contraste magnético da ressonância, o gadolínio, mas esse paciente ele precisa ser sempre otimizado o tratamento e precisa ser rechecado, de maneira que eu pensaria numa reavaliação funcional por imagem a posteriori após a otimização clínica. Por quê? Porque ele não é um transplantado. Ele é um transplantado já renal crônico novamente, ou seja, ele recidiva a disfunção renal. Queria perguntar a Marina exatamente isso. A Marina, 1,76 de creatinina, olha, isso é contraindicação para ressonância? Porque não é mais, né? O contraste iodado, de fato, ele, embora seja usado em pequena quantidade, você possa usar energia dupla, reduzindo mais ainda a quantidade, você pode fazer, mas ele de fato é nefrotóxico. Agora, o gadolínio, ele não é nefrotóxico, ele é eliminado pelo rim. Então ele pode ser usado na insuficiência renal
O que se aconselha é que se você não precisar fazer, não faça uso. Entendi. Mas se você tiver um clearance acima de 20, entre 20 e 30, acima disso você pode fazer usando uma dose considerada mínima para o diagnóstico. Ele não sei se ele tem um clearance abaixo de 20. Não tem. Então. Mas eu acho que você falou a palavra certa. A tua frase é o seguinte: a maior contraindicação é a não indicação. Se tivesse sintoma... então eu vou falar para vocês... Se tivesse uma dor, você faria... muita gente... Eu conversei com esse paciente. Paciente magro, alto, mas fazia pouca atividade física, né? Pouca atividade física. O que eu quero com essa sessão, o objetivo dessa sessão, tem um objetivo assim bem estreito. Esse que eu coloquei aqui para vocês é o leque hoje que a gente tem no Brasil. Infelizmente, várias coisas o Brasil está para trás. Então, hoje não está nesse leque de opções várias coisas. Mas na medicina é muito ruim, né? A medicina é muito ruim. Você saber que tem um exame que faz há 10, 15 anos fora do Brasil, que aqui você não pode oferecer. Então, esse não tem no Brasil. Não tem no Brasil. A gente está lutando para ter. E eu vou mostrar para vocês por que eu acho que esse exame é muito interessante. E a gente está aí com apoio até da direção para fazer um esforço para a gente conseguir ter esse exame. Porque não é só o aparelho, você tem que ter também o traçador. Então, o que você vai hoje na Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Japão, Austrália, todo lugar o cardiologista pensa, será que, como o Paulo falou, a avaliação da reserva de fluxo coronariano pode acrescentar? Porque essa é uma indicação paga pelo seguro, tanto americano quanto pelo sistema social italiano. Quando você tem dúvida, após fazer uma cintilografia, se o paciente está adequadamente estratificado. O cardiologista conversou lá com o pessoal do serviço e falou exatamente essas coisas que foram faladas por vocês. É um paciente que tem dislipidemia grave, um paciente que toma drogas imunossupressoras, é um paciente que tem um teste ergométrico submáximo com infra e que a cintilografia mostrou pouca isquemia e ele ficou um pouco preocupado com isso. Ele falou, será que esse doente não tem mais isquemia do que a gente tem? Então foi proposto para esse paciente esse exame. Então esse aqui é um aparelho de PET-CT. O PET-CT é um exame que ele tem, né, como vocês sabem, um aparelho de tomografia computadorizado e um aparelho de PET conjugado a ele. E nesse serviço de medicina nuclear eles têm um ciclotron que produz material radioativo. Então existem 2 radiotraçadores que você faz para avaliar a perfusão de sangue. O rubídio, né, que inclusive já foi usado no Brasil pelo pessoal da USP. Então eles têm um protocolo de pesquisa e importaram alguns geradores de rubídio, já fizeram mais de 600 exames lá no INCOR. E a amônia, que é outro radiotraçador que é produzido num aparelho específico, que é o ciclotron. Então aqui, dentro do hospital lá de Hospedale Civil, eles têm um ciclotron e produzem às terças e às quintas-feiras o radiotraçador amônia para fazer o exame de perfusão miocárdica com PET. A amônia com nitrogênio 13 tem uma meia-vida muito curta, de 10 minutos, então você tem que produzir, a seguir já fazer o estresse no paciente. O estresse cardíaco é feito, aqui está o aparelho de eletrocardiograma que você monitora, o paciente está deitado dentro do aparelho e é feito o estresse. Aqui eu filmei lá a injeção da amônia e o estresse. Você pode fazer o estresse com dipiridamol, pode fazer, está injetando ali, ó, roda, e aí você faz o flush, aqui está a amônia protegida dentro do castelinho, né? E aí o aparelho, você solta o aparelho começa a adquirir imagens a cada 1 segundo e faz essa curva aqui. O que é essa curva? É a chegada do material radioativo no coração. Quer dizer que você injeta com o paciente no aparelho, o paciente deitado no aparelho. E o que você está vendo aí é o fluxo de sangue
no ventrículo esquerdo. Então a gente tem aqui as imagens de perfusão miocárdica, do estresse e do repouso do paciente. Então a primeira coisa que a gente consegue ver no exame, aqui, peraí, deixa eu mostrar a vocês, é que o PET-CT ele tem uma resolução espacial muito melhor do que a cintilografia. Vocês conseguem ver aqui o músculo papilar do paciente na parede lateral, e aqui quando a gente vê a área isquêmica, a gente vê a diminuição da perfusão no músculo papilar, na parede inferolateral. Aqui a fração de ejeção do paciente. O PET você consegue monitorar isso tudo. E a diferença é que você faz o exame inteiro em 30 minutos. É muito rápido, porque a meia-vida é muito curta, o material desaparece. E aí a quantificação da isquemia é num território bem mais nítido, né? Você consegue ver uma área de 9% de isquemia. E a comparação que a gente tem aqui, o PET com amônia, o estresse e o repouso, e aqui a gente vê a cintilografia, como é que a diferença é bem menor. Então, os defeitos de perfusão com o PET ficam muito mais visíveis e você consegue quantificar. Mas o que é mais interessante é isso aqui. O que você tem aqui é a reserva de fluxo miocárdico. Então a gente vai mostrar aqui nesse quadradinho branco a reserva de fluxo. Então a gente tem aqui artéria por artéria, a quantidade de sangue que chega no estresse, 1,69 ml por minuto por grama de miocárdio. No estresse, no território NADA, e no repouso 0,78. Então, a reserva miocárdica é feita dividindo o fluxo no pico do estresse pelo fluxo basal. E vocês podem observar nesse paciente, a reserva da DA é normal, 2,18, acima de 2 é normal. O da circunflexa 1,45, o da coronária direita 2,36 e a reserva global está em 2. Então, o que significa essa informação? O que o cardiologista lá na Itália teve quando ele pediu essa informação? Então vamos tentar mostrar um pouco o que é esse dado da reserva de fluxo miocárdico, como ele se correlaciona com o FFR, que é uma medida bastante usual hoje para o cardiologista no Brasil. Então essas medidas envolvem diferenças de pressões e fluxos no estresse e no repouso. O FFR, ele é uma diferença, né, de pressão, basicamente, translesional numa artéria epicárdica. Então você passa aqui, normalmente mede a pressão na raiz da aorta e a pressão distal à lesão. E o FFR, hoje o IFR, que é só calculado na diástole, ele envolve o que ocorre com a artéria antes da microcirculação. Quando você envolve a presença de doença microvascular, você tem o CFR, que é o Coronary Flow Reserve, que é o fluxo myocardial blood flow no pico da hiperemia sobre em repouso. Esse é um slide que foi cedido pelo Marcelo de Carli e pelo Dr. Rob Binland, que fez a apresentação aqui durante o congresso da SOCERJ. E aí ele colocou esse slide explicando por que se pesquisa hoje a reserva de fluxo, né, na cardiologia pelo mundo. A relação entre o fluxo miocárdio e a mortalidade sugere um excelente prognóstico do paciente que tem uma reserva de fluxo mais do que 2 e um aumento da mortalidade progressivo quando a reserva é menor do que 2. Muitos estudos demonstram que metade dos pacientes de risco intermediário são reclassificados após você fazer o PET e calcular a reserva de fluxo, mesmo levando em conta as características clínicas relativas à perfusão miocárdica e à fração de ejeção. Então aqui é mais ou menos aquele slide de Lance Gould, né? Quando a gente tem a diferença do pico do fluxo para a diferença basal, você vai aqui, conforme você vai mudando a coloração, você vai caindo o CFR. E isso é calculado pelo aparelho através desse modelo matemático, né, que envolve a radiação dentro do VE,
a radiação na parede, a radiação que espalha da parede para dentro do véio. Tem um modelo matemático que é envolvido, o computador faz isso automaticamente, e esses são os diversos estudos mostrando, quando você desce aqui da reserva de fluxo de 2 para baixo, independente de qualquer modelo, tipo de radiotraçador, rubídio, fluopiridaz agora, ou amônia, a mortalidade vai subindo e você reestratifica o paciente. E aqui um apanhado de alguns dos estudos que mostram que quando você tem a reserva diminuída, aumenta a mortalidade. Aumenta a mortalidade, inclusive, em quem não tem doença coronariana macrovascular. Hoje, Evandro sempre fala disso, é assim, um tópico. Hoje, a doença microvascular está associada com o aumento da mortalidade. Se você tem um diabético hipertenso e a reserva de fluxo está aumentada, mesmo que você não tenha como botar um stent, você tem que tratar ele clinicamente, porque ele vai ter um aumento da mortalidade decorrente a isso. Um dos usos da reserva de fluxo é você conseguir detectar o multivascular com a isquemia balanceada. E essa é uma das aplicações mais interessantes. Então você aumenta aqui a área debaixo da curva, né, em relação à cintilografia normal, consegue detectar a doença trivascular, especialmente com a reserva de fluxo abaixo de 1,5, a sensibilidade de 80%, a especificidade de 74%, com vários estudos demonstrando, e é o que fundamenta hoje o Medicare, Medicaid e os estudos mostraram. Aqui, exemplos de pacientes aqui, ó. Isso aqui é do grupo do Canadá, o Dr. Binland cedeu. O paciente tem uma isquemia aqui na parede anterior. Então ele tem uma isquemia pequena aqui, só na parede anterior, apical, mas a reserva de fluxo global desse paciente é bastante baixa, aqui acho que está em 1,12, e ele é um multivascular grave. Aqui outro exemplo também, pacientes como esse paciente, que a gente viu uma isquemia pequena na parede inferior e inferolateral, com a reserva de fluxo. O paciente aqui é a lesão de tronco e a lesão ostial de direita. Isso faz com que muitos cardiologistas queiram até fazer o PET direto, mas quem paga, as fontes pagadoras, exigem muitas das vezes que faça o SPECT, e se o SPECT for duvidoso, vai pro PET. Porque a reserva global dele é 2. A reserva global dele é 2. Então, isso aqui que é a discussão hoje, né? O CAT, ele só vê as vasos epigástricos, é um slide famoso, né? Feito pelo Gibson, Michael Gibson, americano, né? E aqui foi cedido pelo Dr. Binland, pelo Paulo Camiti, né? Lá da Itália. Então, a microvasculatura é que não é vista pelo CAT, né? E nem pelo FFR, nem pelo IFR. E a microvasculatura é o que o médico trata. Quando você dá estatina, quando você bota atividade física, você não reduz placa. Quando você dá esse tratamento do anti-aterosclerose, você não impacta naquela lesão, mas impacta muito na qualidade da placa, ela fica mais estável e melhora a função endotelial, diminuindo a isquemia em longo prazo. Então, embora ligados, a reserva de fluxo FFR não vem a mesma condição, o mesmo processo, e em torno de 30% dos pacientes os resultados são diferentes. E o mais interessante é a publicação desse grupo de Harvard, a doutora Taketti, né, que eu acho que ela vai vir esse ano a São Paulo, o pessoal do INCOR chamou, ela publicou esse trabalho no Circulation, o trabalho já tem quase 500 citações, em que ela mostrou que o paciente ele tem isquemia na cintilografia, só que se a reserva de fluxo, olha que interessante, Evan, é normal, tanto ele não ser revascularizado como revascularizado não muda. Enquanto se ele tem reserva de fluxo diminuída, a taxa de desfechos, né, chegou aqui a 10 vezes do paciente quando você faz a revascularização. E isso hoje tem sido... Esse estudo não é randomizado. Não é. Assinalar isso assim com letras maiúsculas. Mas o que é randomizado hoje? Até o Esquimia está testando agora. Tem... Olha só, mas tem um
MS2 que pegou doentes que seguramente estavam envolvidos nesse padrão aí, não teve diferença em 10 anos. Né? A gente tem que levar em consideração o seguinte, olha só, vamos com as evidências. MS2, triarteriais, na sua maioria, 68%, 92% com lesão proximal de DA, função normal. O que aconteceu em 10 anos? Morreu igual. Mas... Tratamento clínico e a cirurgia e a angioplastia. Significa o seguinte, esses doentes não estão aí incluídos no de alto risco de perfusão, não? Todos com isquemia e muitos sintomáticos? O que acontece é o seguinte, toda vez que você melhora um tratamento, eu estava até pensando nisso ontem, né? Fiquei pensando, quando você melhora um tratamento, as intervenções agressivas diminuem. Quando eu fiz minha faculdade de medicina, aprendia lá a cirurgia de Billroth 2, Billroth 1. Aí descobriram que a Helicobacter causava a maioria das úlceras. Melhorou o tratamento clínico, diminuiu agressivamente o número de intervenções. Mas não diminuiu o número de endoscopias, porque as pessoas continuam tendo úlcera, precisam tratar e precisam definir o que a pessoa tem, que pode ser um câncer, pode ser uma outra intervenção. Então a melhora do tratamento clínico, a melhora do tratamento clínico não torna desimportante o diagnóstico. Pelo contrário, torna cada vez mais importante para a gente tratar adequadamente os pacientes. Aí nós fomos convidados a participar, esse é um artigo que demorou uns 6 meses para a gente escrever, deve estar saindo agora. O Rob Binland, tem uma aluna que vai da UF, a Cristiane Wiffels, acho que alguns de vocês conhecem ela, está indo para fazer o doutorado sanduíche lá no Canadá, lá em Ottawa. E aí a gente escreveu esse artigo em conjunto, que vai ser publicado esse ano, e que tenta englobar isso. E é o que o pessoal do Canadá usa e é o que o pessoal lá da Itália também usa. Quando você tem isquemia acima de 10%, hoje isquemia acima de 10%, é muito difícil o cardiologista não ficar compelido a revascularizar, porque inclusive a Sociedade Europeia é indicação classe 1 para revascularizar, apesar de ser de origem de estudo não randomizado, mas foi colocado isso porque é a melhor evidência que tem. Não é a melhor evidência do mundo, mas a melhor evidência que tem não vem de estudo randomizado, vem de estudo observacional. Isquemia pode mudar o guideline. Mas, quando o paciente tem isquemia de menos de 10%, o entendimento hoje é que a reserva de fluxo miocárdico acrescenta, especialmente quando é muito baixa. A gente botou aqui nesse artigo abaixo de 1,6, baseado no estudo da Taquete, baseado em outros estudos, mas tem muita gente que usa 2 de reserva de fluxo. Se for diabético, não dá para usar 2, porque eles têm a reserva muito diminuída. 1,6 é um bom cutoff. Então esse paciente foi discutido lá na equipe multidisciplinar e foi mantido em tratamento clínico otimizado. Por quê? Porque tem uma isquemia de menos de 10% e tem a reserva de fluxo coronariano dentro do normal, sendo função ventricular esquerda preservada, mas o cardiologista se sentiu muito mais confortável por causa da dificuldade, da dúvida. Eu vi, assim, infelizmente, é uma realidade em todos os lugares, médicos são processados o tempo todo. Ele comentou com a gente, tem um médico, inclusive lá no hospital dele, que ele é proibido, enquanto terminar o processo, de exercer a medicina, né? Proibiram ele porque relacionado lá a procedimentos intervencionistas. Então hoje os médicos eles tentam sempre usar os melhores elementos para se respaldar na hora de tomar a decisão. Esse paciente não é um paciente simples, um paciente que a gente não vê todo dia, um paciente com 14 anos de evolução do transplante renal, dislipidemia grave, angioplastia há 12 anos, está assintomático, mas o entendimento desse paciente é que ele não precisa de CAT, não precisa de stent, poderia ser mantido clinicamente, porque ele tem uma isquemia menor do que 10% e tem uma reserva de fluxo coronariana preservado. Cláudio, queria ouvir a opinião de vocês. Queria fazer uma pergunta. Quando você falou que o cardiologista ficou em dúvida... Depois só para mostrar o trabalho, o projeto de pesquisa. Não.
Você falou que o cardiologista ficou em dúvida, ele ficou em dúvida em relação ao prognóstico do paciente se ele não tinha doença multiarterial. A dúvida em relação ao prognóstico poderia levá-lo a uma intervenção. Porque ele achava que o paciente... Isso tudo foi falado aqui. Aí um paciente tem muito tempo que imunossupressão. É porque assim, é só pra gente... Dislipidemia. Será que ele não é um multiarterial? Paulo Duda sabe... Às vezes na cintilografia pode ter isquemia balanceada, você vê uma área pequena de isquemia. Esse é o argumento que colocou o PET na jogada. Porque se ele tem uma isquemia pequena, mas tem a reserva de fluxo comprometida difusamente, tem alguma coisa de estranho. Queria ouvir também a Marino, porque agora a ressonância magnética está se propondo também a avaliar a reserva de fluxo, né? Tem estudos nisso, e parece que o FFR também está sendo feito pela Anjo CT, poderia também ser, pelo menos para lesões epicárdicas. Posso fazer uma pergunta antes, Marina? Cláudio, qual seria a circunstância que esse paciente iria a um estudo anatômico? Se ele tivesse uma reserva de fluxo... Seria de 1. isso, se tivesse abaixo de... Ninguém deixaria de fazer um caso. Abaixo de 2, você faria? Não faria. Não faria? Perfeito, pô. Tá bom. Então a pergunta é essa, quer dizer, a dúvida para a realização do exame é, se for abaixo de 2, o doutor da Itália falou que faria o cateterismo. E o que está se colocando em discussão, se esta é uma informação relevante aos clínicos para que mudem a probabilidade prognóstica do doente e justifiquem a intervenção. É disso que a gente está falando. Isso. Vamos lá. É uma coisa muito nova. Aqui no Brasil a gente não lida com essa informação ainda. Deixa só a Mariana. A Mariana... Perguntas. Ah, meu Deus, a Mariana não consegue falar. Não, perguntas. Cláudio, qual a diferença da utilização do rubio de 82 e da amônia marcada com N13? Os dois? A primeira pergunta. A segunda pergunta. Não é possível num equipamento de cintilografia, a resposta vai ser positiva, fazer o CFR? Isso. E por quê? E isso é mais barato do que usar o PET? A gente combinou. E a fidedignidade e a acurácia são as mesmas? Então parece até combinado, porque o que eu vou mostrar agora é isso. A pesquisa... Na verdade, eu ia fazer essa pergunta. Porque eu disse que lá o sistema de saúde cobre o PET coronário se a cintilografia é duvidosa. Se você estratificou... A gente viu que o PET é melhor. Então, muito se superior. Você tem o PET, por que você vai fazer cintilografia antes? Porque tem muitos pacientes que o exame é totalmente normal, ele é de baixo risco, né? Então, não, porque o que vai acontecer você acabaria fazendo o exame mais caro. O que vai acabar acontecendo é que você vai fazer os dois. O que, por exemplo, lá no Canadá, o que o governo fez? Mais caro, né? No Canadá, o governo botou o mesmo preço, os dois. Então, o cardiologista só decide quem que ele acha que a informação é importante, não tem a pressão econômica. Então, a pergunta do Dr. César, deixa eu já apresentar os últimos slides, né? Então, está tendo um projeto de pesquisa lá na Brescia, o Dr. Jubini me convidou para participar, participei lá de alguns exames desse protocolo. Tentar medir o fluxo miocárdico, não numa gama-câmara convencional, tem que ser uma gama-câmara de CVT, né? Aqui no Brasil a gente tem... Hoje está lá já 15 câmaras. Aqui no Rio de Janeiro tem Vilela Pedra, CDPI. A gente quer muito que tenha uma aqui, né, Evandro? É uma luta que a gente está tendo para ter a câmara, porque a câmara de CVT, o detector semissólido, ele tem uma capacidade de contar 10 vezes maior do que a cintilografia normal. Então ele faz um exame muito rápido, mas fazer rápido é uma vantagem menor, né? O que ele pode é fazer um exame como o do PET, com fluxo, vendo a chegada do sangue no miocárdio. Então o protocolo é esse, você injeta aqui um miliquiri, localiza o coração, bota o coração lá no centro da máquina, depois faz o estresse no aparelho, injeta o radiotraçador, faz essa aquisição dinâmica, a perfusão, 2 horas depois volta, faz a imagem do repouso com a aquisição. Aqui eu coloquei aqui, isso. Então esse mesmo paciente foi levado e a gente vê aqui a injeção, o material está chegando aqui no coração. Então vocês vão ver a chegada do ventrículo direito, vai aparecer o pulmão, o material está chegando aqui, ó. VD,
os pulmões, ventrículo esquerdo, e aí o aparelho ele vai fazendo essa contagem e gera uma curva como essa aqui. Então esse aqui que eu estou mostrando para vocês é do SPECT, da gama câmara de CZT. Mesma coisa, o fluxo no estresse, o fluxo no repouso e a reserva. Só que essa é uma técnica de pesquisa. Se vocês olharem aqui, esse aqui é o padrão ouro. O único território que está afetado é da circunflexa. Aqui todos estão afetados. Todos estão afetados. Segunda coisa, o valor 1.69, 1.31, aqui é 1.1808. Os valores são mais baixos do fluxo, obrigado, do fluxo no estresse e no repouso. É o mesmo paciente, é o mesmo paciente. E não se sabe ainda, se está pesquisando. Por quê? É óbvio que você tem um aparelho que é 1/3 do preço de um aparelho de um PET, um radiotraçador que é 1/10 do preço. Mas tem várias limitações. O aparelho de cintilografia precisa ter a CT para corrigir. Esse aparelho não tem, então você tem que fazer um CT fora, importar o CT para corrigir. A segunda coisa, a geometria do PET é um PET anel, né? Então você consegue contar perfeitamente nas 360 graus do paciente. Esse é um aparelho que só envolve o paciente 180 graus. A fisiologia de extração do Sextamib é muito pior, né? A primeira passagem, ele tem uma capacidade da célula captar muito menor do que do rubídio, da amônia. Então existem limitações físicas e técnicas. Se isso vai ser, com tecnologia, vencido e se transformar numa alternativa prática, não para todos os doentes, mas em alguns doentes, você tem uma informação para o cardiologista, doutor César, seu paciente tem uma isquemia na parede lateral, mas tem aqui uma reserva de fluxo comprometida e isso vale continuar. A gente está querendo ver. Então, eles estão lá com esse projeto de pesquisa. Eu fiz alguns exames com eles, analisamos. Os primeiros 10 pacientes foram mandados para o Congresso Europeu e a proposta desse projeto de pesquisa é fechar com 30 casos, para a gente publicar isso fora. Eu acho que é um avanço, né? Diferença em tudo que acontece, eu acho bom, mas eu sou, assim, tem que ser cético com as coisas, né? A cintilografia não resolve tudo, a ressonância não resolve tudo, a CT não resolve tudo. Quem chegar aqui, pegar o microfone e falar assim, eu resolvo tudo de todo mundo, você pode ter certeza que aquela pessoa não está querendo praticar ciência nem medicina, quer vender um exame. E eu acho que isso é muito ruim hoje, porque isso não se mantém ao longo do tempo. Então, hoje, a cintilografia é o exame mais empregado para estratificar a doença coronariana no Brasil, no mundo. Ele tem grandes vantagens. Ele é um exame que tem uma série de informações e que hoje, dentro do Senai, se liga muito bem com tomografia computadorizada, com score de cálcio, com ressonância. Existem pacientes para tudo. Agora, todas as técnicas estão evoluindo, como na ressonância magnética, está se evoluindo para tentar avaliar a reserva de fluxo. Na cintilografia, você hoje tem aparelhos que conseguem fazer o exame bem mais rápido, com menos radiação, que se avalia essa reserva de fluxo. Como na Anjo CT, avalia o FFR, né? Lá o pessoal avalia o FFR, manda para um laboratório nos Estados Unidos, né? NXT. O governo inglês colocou isso na diretriz deles. É para fazer FFR em todos os pacientes, FFR CT. Não, é para fazer Anjo CT em todos os pacientes. A Inglaterra deu uma loucura lá. Não precisa mais calcular a probabilidade pré-teste. Todo mundo com dor no peito é para fazer Anjo CT. Eu realmente não consigo conceber como é que o NICE fez isso, de colocar um negócio que não está comprovado. Teve até uma discussão esse fim de semana aí, lá na... que eu realmente não consigo entender. Não consigo entender. Mas a Inglaterra vê coisa que o resto do mundo não vê, né? Pode ser. O Brexit, inclusive. Né? O rubídio,
ele tem uma resolução espacial menor do que a da amônia. A gente viu ali bonitinho o músculo papilar e tal. Com o rubídio ele fica mais parecendo como uma cintilografia. Você não tem tanta resolução porque o pósito. Oi? O amônia depende do ciclo, então o rubídio você consegue comprar um gerador. A gente está lutando para ter isso aqui. Roberto Sporcati. Roberto Gamasco, por favor. Muito interessante a apresentação. Parece assim, ter uma importância muito grande naquela suspeição de isquemia balanceada, né, que você citou agora. Você acha que com esses resultados o estudo isquemia, mesmo antes de ter os resultados, já vai exigir um isquemia 2 com reserva de fluxo e sem reserva de fluxo? Isso vai tornar os resultados discutíveis dele a ponto de exigir um isquemia 2? Essa assim, é uma pergunta. O isquemia, né, toda vez que você fala de um método, você tem que falar um método que é para uso global e um método para um centro de referência. Então, esses experts que vieram aqui ao Brasil, o Rob Binland e o Rafael Giubini, eles fizeram um relatório e encaminharam para a Agência de Energia Atômica, sugerindo que o Procardíaco deva implementar o PET-CT, porque a gente é um centro de referência de cardiologia. Então, aqui cabe ter um PET-CT, porque aqui são tomadas decisões de pacientes complexos. Para doentes que estão no dia a dia, nem todo mundo vai precisar de um PET-CT. Nem todo mundo vai precisar fazer uma ressonância magnética para definir viabilidade miocárdica. Mas eles têm que ter acesso no sistema hierarquizado de referência para centros de alta complexidade, ter acesso a isso no final. Então, o isquemia, a base do isquemia é você ter uma informação que atenda à generalidade dos pacientes. Eu acho que, mais uma vez, igual o Antônio Sérgio falou, como melhorou o tratamento clínico, cada vez fica mais difícil você mostrar que vale, como o Seta falou, revascularizar todo mundo com doença coronariana que tem mais de 10% de isquemia. Vai ser difícil você ter isso. Provavelmente, ele vai ter que ter mais de 10% de isquemia, mais disfunção ventricular, mais uma parede com anormalidade, mais ser diabético, porque eu acho que até a carga isquêmica por si não vai ser o suficiente para você hoje, com um tratamento clínico tão bom, conseguir impactar na vida de todos os pacientes. Mas o resultado sai daqui a pouco, 2021, 2022. O isquemia é um capítulo à parte, só da mudança do endpoint já dá 2 horas de sessão, né? Então, Tiago, por favor, para terminar, a última pergunta do Tiago, por favor. Não, só que a gente não ficou muito claro aqui se a reserva de fluxo era global ou da artéria. Global. Para você tomar a decisão de revascularização, você usa a global, porque, por exemplo, se tem a reserva da DA, se fosse 1,45 na DA, esse paciente tinha que ser revascularizado, porque ia cair, porque o território é maior. Como o território ali da CX é menor, aquele caso, foi caso, desse né? caso do paciente que eu te mostrei. E aí não foi, porque o global era maior que 2. Isso. Então, eu vou terminar com esse slide que eu achei bastante inteligente, do Stephen Hawking, que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Então, obviamente, a cardiologia que a gente pratica hoje não é a cardiologia que era no passado. E hoje, os métodos complementares têm um papel muito importante. O que eu quero falar para vocês aqui é uma nova aplicação de uma tecnologia chamada PET-CT, que hoje não tem congresso de cardiologia que você vá, que não tenha mesa, não tenha discussão, são guidelines sobre isso. É coberto por sistemas de saúde privado e público pelo mundo inteiro. A gente está lutando para ter isso aqui no Brasil e eu estou torcendo muito. Estou torcendo não, de perfusão não tem não. Perfusão não. PET, para fazer endocardite, a gente tem que ter, obviamente. PET-RM, ele é muito bom na oncologia, na cardiologia ainda não conseguiu um lugar, pode ser que com a miocardite, com as novas inflamações. Mas então, eles estiveram aqui, fizeram uma apresentação excepcional, e como eles manejam isso, como já se fosse uma rotina lá da medicina cardiológica. É uma rotina. Né? Como se fosse uma rotina, rapaz, como se fosse uma cintilografia com estresse, etc. Então eu lamento muito que a gente vá ter uma dificuldade grande
de ter isso aqui no Brasil, por causa dos óbices burocráticos que vão ser grandes. Além dos técnicos, os burocráticos vão ser grandes. Muito obrigado. André. Bom, Cláudio, muito obrigado. Eu queria agradecer a presença de todos os debatedores, nossos colegas da Bahia, muito obrigado pela presença.